Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Desson aqui. Vou compartilhar com vocês formatação de tabelas grandes ou longas. Como faço, por exemplo, para formatar uma tabela quando ela não couber dentro das margens, quando ela tiver várias colunas. Você pode dividi-las em várias partes, uma acima da outra. E também como faço para formatar uma tabela quando tem várias linhas e poucas colunas. Você também pode colocar uma do lado da outra. Ok? Então sejam bem-vindos, muito obrigado e vamos nessa? Como faço se minha tabela tiver muitas colunas e não couber dentro das margens? Se houver muitas colunas, as tabelas podem ser apresentadas em duas ou mais partes, colocadas uma abaixo da outra. Então perceba que minha tabela ela apresentou várias colunas, eu coloquei a primeira parte e a segunda parte, uma acima da outra. E elas são separadas por traço horizontal duplo, que está bem aqui, ó. Eu separei a primeira parte da segunda com traço horizontal duplo. Vamos ver como que se faz esse traço duplo. Ok, então eu separei a minha tabela em duas partes, uma acima da outra. Agora eu vou formatar o traço horizontal duplo, que é necessário para apresentar quando a tabela é dividida em duas partes. Eu seleciono a última linha, vou vir aqui no botão Design. Vou vir nesse primeiro conjunto de dados aqui, ó, estilo de borda. Aí eu vou colocar o duplo. Selecionei o duplo. E aí eu vou vir aqui em borda inferior. Ok. Olha lá, ficou pronto a minha tabela com traço duplo. Lembrando que eu fiz um outro vídeo, o link está abaixo aqui na descrição, de como se faz para construir uma tabela, como que faz para formatar uma tabela. Muito bem, então eu vou demonstrar aqui o passo a passo como que eu faço esse modelo de tabela. Eu estou construindo a minha tabela aqui, e aí eu vou inserir uma coluna a mais. Vou lá na página inicial, na guia Layout, inserir à direita. Percebam o que aconteceu com a minha tabela. Ela se escondeu aqui atrás da margem, porque ela não coube aqui dentro da margem. Então, o que você faz nesse caso? Você vai criar uma tabela abaixo da outra. Então, vou voltar aqui. Então, eu vou copiar a tabela, Ctrl C, vem aqui na linha de baixo, colei a tabela. Ela saiu nessa formatação, porque eu vou ter que vir aqui em opções de colagem e manter formatação original. Eu venho mudando aqui as informações. Por exemplo, se eu quiser fazer a opção de 4 colunas, eu deixo as 4. Eu vou precisar só de 3 colunas. Você pode vir aqui em Layout e excluir células. Ok? E aí você fica com 3 colunas. Você pode fazer essa opção na primeira parte ter 4 colunas aqui e 3 aqui. Eu vou deixar a 4 para ficar igual o modelo que eu apresentei para vocês. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, lógico, as informações aqui, de acordo com os testes que foram realizados, né, de acordo com a média dos testes. E eu vou aproveitar para colar aqui, ó, as informações, para não ter que digitar tudo de novo. Ok, então eu separei a minha tabela em duas partes, uma acima da outra. Agora eu vou formatar o traço horizontal duplo, que é necessário para apresentar quando a tabela é dividida em duas partes. Eu seleciono a última linha, vou vir aqui no botão Design, vou vir nesse primeiro conjunto de dados aqui, ó, estilo de borda. Aí eu vou colocar o duplo. Selecionei o duplo, e aí eu vou vir aqui em borda inferior. Ok. Olha lá, ficou pronto a minha tabela com traço duplo. E aí, aqui demonstra que ela foi dividida em duas partes. A primeira coluna que repetiu as informações. E aí, aqui eu coloquei os demais dados necessários para a minha tabela. A tabela pode ser feita em duas partes, colocadas lado a lado, separadas por traço vertical duplo. Eu tenho uma tabela assim com várias informações, aí eu vou optar por fazer dessa maneira, uma do lado da outra. Então, eu vou pegar a tabela, mesmo esquema que eu fiz lá, vou copiá-la, Ctrl C, e vou clicar aqui do lado dela, e vou colar a tabela. Muito bem.
É lógico que aqui eu vou mudar, vou colocar outras informações. Deixa eu excluir isso aqui. Ok, como que eu vou fazer esse traço horizontal duplo? Perceba que eu separei de um lado e do outro lado. Agora você vai selecionar a coluna, a terceira coluna, né? Ou seja, a primeira coluna dessa segunda parte. Você vai vir no botão Design, vai colocar aqui o traço duplo. Agora, você vai fazer o quê? Como você vai dividir ela em duas partes, você vai pegar a coluna, a borda da esquerda. Selecionou, pronto. Apareceu aqui o traço duplo vertical e sua tabela está separada conforme as normas. Aqui eu tenho outro modelo, né? Pela questão para apresentar uma taxa de crescimento anual, no qual eu vou preencher aqui a primeira coluna com as cidades e aqui a segunda coluna com o percentual. Ela ficaria uma tabela muito grande, com poucas colunas e várias linhas. Então, eu dividi em duas partes. Obrigado e até a próxima!